Olá, queridos, tudo bem? Professor Calixto falando aqui com vocês em um momento que agora a gente inicia falando sobre revisão, fazendo uma breve revisão do conteúdo aí para vocês ao longo desse período de quarentena. Julgo que é importante a gente ver a questão das vanguardas europeias, né? Sabemos que aqui para o Brasil, 5 vanguardas, em especial, tiveram grande processo de importância. Falamos aí do expressionismo, do dadaísmo, do surrealismo, do cubismo e do futurismo. Em especial, vamos falar do expressionismo. Por que o expressionismo? O expressionismo é a vanguarda europeia em que encontramos Anita Malfatti. Anita Malfatti é o grande nome do expressionismo brasileiro. Ela foi discípula direta de Lazar Segal. Lazar Segal, o criador do expressionismo. E é um movimento que surge, num primeiro momento, na pintura, uma pintura pós-guerra, uma pintura de retrato dos problemas, das feiuras, dos gritos, das exclamações que surgem com toda a Europa. E a gente vê aí que, na verdade, o movimento expressionista acaba depois influenciando muito mais o cinema do que a própria pintura. Mas esse é o momento após o expressionismo. O expressionismo alemão tem esse caráter. O que é o expressionismo? Vamos lá aqui a uma leitura do que está na nossa própria apostila. O expressionismo surgiu numa exposição de arte organizada pelo pintor francês Julien Auguste Hervé, que usou o título Expressionismos para mostrar para a mostra de uma série de quadros apresentados na Salão de Independente de Paris em 1901, no início do século XX. Artistas preferiram expressar os sentimentos a descrever a realidade objetivamente. É daqui que vai surgir o famoso quadro O Grito. O Grito de Munch, que é uma série de quadros que apresenta essa figura andrógena, cadavérica, assustada, em uma ponte, em um lugar que parece também desértico, sendo acompanhado por duas figuras humanas que estão distantes e que talvez ampliem a sensação de horror deste personagem que aparece no quadro, fez com que muitos artistas entendessem a necessidade de liberdade da arte. E aí que as vanguardas europeias vão se tornar um processo de liberdade na pintura que depois vai representar a liberdade na própria arte em si. E é daí que o modernismo brasileiro vai ganhar voz. É desse momento das chamadas vanguardas. Aí a gente fala das vanguardas europeias como um todo, em especial do expressionismo. Aqui no Brasil também, do futurismo. O problema do movimento futurista é a sua clara ligação com o movimento fascista, o que não estava muito ao gosto dos artistas brasileiros. E também aí, do surrealismo. Mas o surrealismo ainda vai surgir. Primeiro movimento, e o mais importante, nessa primeira expressão brasileira, é o expressionismo. Em função da exposição expressionista de Anita Malfatti, que em 1917 Monteiro Lobato vai escrever uma crítica severa, chamada Paranoia ou Mistificação, que vai fazer com que a artista sofra um revés. Quadros que haviam sido comprados na sua exposição começaram a ser entregues, e a partir daí nós temos uma decadência da artista, mas um movimento de outros artistas, principalmente na literatura, buscando aí dar apoio a ela e querendo criar uma semana de arte moderna. Ao criar essa semana de arte moderna, nós temos o claro surgimento do modernismo no Brasil, e o modernismo influencia toda uma geração, todo um século de arte como um todo.